temos mais uma grande utilidade de usar velas. Mas acredito que haja aqui irmãos que ainda se lembram do tempo em que as velas eram bastante úteis. Sabemos para que é que elas servem e ainda vamos tendo algumas em casa. É verdade que hoje em dia a gente quase só usa as velas quando temos um aniversário e para isso temos que apagar as luzes para ela poder ser visível. Mas houve um tempo em que elas eram muito necessárias. Eu queria que os irmãos inicialmente imaginassem a ideia de velas e imaginassem um conjunto de velas, estas que eu aqui coloquei, multiplicadas, imagina que fossem 1000 velas. Elas têm um grande potencial. Elas foram feitas para poder suportar a chama e desta forma transmitir luz. Mas imaginem 1000 velas apagadas. Fazem alguma diferença, irmãos? A não ser ocupar muito espaço, não é? Mas diante da escuridão, podem ser 1000, mas se estiverem apagadas não fazem diferença nenhuma. Mas imaginem isto. Entre as 1000, uma é acesa. Uma só. E a verdade curiosa é o seguinte, irmãos. Basta uma vela acesa para acender 1000 velas apagadas. 1000 velas apagadas juntas não vão conseguir fazer nada. Umas às outras não fazem diferença. Mas uma vela acesa, uma só, pode fazer isto, que é iluminar 1000 velas. E de repente 1000 velas acesas vão fazer uma grande diferença. Foi Jesus que disse que nós devíamos ser luz e ser sal. Vamos recordar o texto, irmãos? Está aí em Mateus, na sua Bíblia, capítulo 5, versos de 13 a 16. O Senhor Jesus estava a falar com os seus discípulos. Esta parte do sermão provavelmente é muito específica e diretamente ligada aos discípulos. Jesus já não está no início do sermão, ele já estava a falar há algum tempo. E ele parece fazer aqui uma certa ligação entre aquilo que ele estava a dizer e aquilo que vai ser dito aqui nestes versículos de 13 a 16, em que ele diz: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O Sermão do Monte é certamente um dos discursos mais extraordinários da história da humanidade. O simples fato de ter sido transmitido por Jesus seria suficiente. Mas também, irmãos, podemos dizer que é um discurso que persegue e que atormenta o homem. Porque se trata da maior afirmação contra a cultura da história. Os seguidores de Jesus são chamados por ele, logo no início desse sermão, a ter um caráter único, um caráter diferente daquilo que a grande maioria na história da humanidade acha que é certo. Jesus disse aos seus discípulos que eles deviam ser humildes, misericordiosos, mansos, simples, puros, pacificadores, justos e até perseguidos. E sendo assim, eles seriam abençoados, felizes, louvados por Deus, com um galardão no céu. E isto era totalmente contrário ao pensamento da época. Era contrário ao pensamento da época em qualquer povo, em qualquer raça. Era contrário à forma de pensar dos gregos, dos romanos e dos judeus. E não mudou nada hoje, irmãos. O discurso de Jesus continua sendo contra a cultura e o senso comum do homem do nosso tempo. Mas o Senhor não parou aí. Ele não nos mostrou um caráter diferente como alvo em si final.
Ele disse que este caráter diferente, que esta ética de vida, que esta forma de comportamento devia ser assim, porque ao sê-lo teria uma diferença aonde estivesse. Os discípulos são chamados a viver contrariamente à sua cultura, de certa maneira são chamados para ser rebeldes, mas não era só para serem do contra. Jesus não era um revolucionário no sentido em que nós normalmente pensamos nesta palavra. O que ele queria era mudar o caráter dos seus filhos, porque o alvo do caráter diferente era a influência. Fomos chamados a ter um caráter diferente para termos uma influência diferente na comunidade. E isto, irmãos, começa na missão de Deus no Antigo Testamento. Deus chamou um povo a partir de Abraão. E a certa altura, Deus disse a este povo: sejam santos, como eu sou santo. Sejam diferentes, sejam separados. Tenham um caráter diferente. Para quê? Para fazerem a diferença no mundo em que estão. O objetivo da santidade, do caráter, da diferença da comunidade do Antigo Testamento e que nós herdamos no Novo Testamento é para poder influenciar. E Jesus, como normalmente fazia, era a sua forma de ensinar. Ele então utiliza duas imagens, duas figuras, para que nós possamos entender o que é que ele está a querer dizer com esta influência que nós devíamos ter. E ele fala em sal e ele fala em luz. Eu gostei desta imagem porque ela junta as duas coisas. É um saleiro que é uma lâmpada. Achei curioso. Não sei se existe na prática ou se é só a figura, mas eu gostei. Os crentes são chamados a ser sal e a ser luz. Sal da terra. O sal no tempo de Jesus, irmãos, vinha sobretudo da região do Mar Morto. Não era um sal muito puro, o sal do Mar Morto. Era um sal que estava misturado com vários outros minerais e por isso não tinha a sua pureza máxima. O sal do Mar Morto tinha esta limitação. Se ele, por exemplo, apanhasse chuva, e o sal existe em grandes quantidades, se o sal do Mar Morto apanhasse uma grande quantidade de chuva, e no Mar Morto isto não é comum, quase não chove nunca lá, mas se em outro local o apanhasse, o sal era lavado e perdia essencialmente o sódio e deixava de ter capacidade de salgar. Portanto, Jesus está a falar de uma coisa que os discípulos estavam acostumados. Eles sabiam o que era o sal. O sal era usado essencialmente no tempo de Jesus para preservação. Era usado para dar sabor, mas era usado em grande escala para preservar. Não havia, evidentemente, os irmãos sabem, refrigeração. A única forma de manter alguma coisa, não deixar que apodrecesse, era salgar. Mas, de qualquer maneira, para poder salgar, era necessário que tivesse lá o sódio, porque senão perdia a sua capacidade. E quando o sal era lavado e deixava de ter esta capacidade, a única utilidade que ele tinha, no tempo de Jesus, era ser colocado nos cantos da estrada. As estradas romanas eram muito boas, tão boas que algumas ainda estão em Portugal até hoje, não é? Nós ainda encontramos por aí estradas romanas. Tinham um defeito, é que crescia muito mato, não é? Sobretudo nos cantinhos. Então este sal era colocado nestes cantos, porque a sua estrutura química impedia o surgimento das ervas. Mas a única utilidade que tinham era esta, e ao ser colocado na estrada as pessoas iam pisar em cima dele. E os discípulos estavam a ouvir algo que eles estavam acostumados a ver. Jesus diz a eles: vocês são o sal. O vosso caráter diferente vai fazer com que vocês sejam usados por Deus para, de alguma forma, preservar a sociedade. Mas precisam manter a vossa capacidade salina. Porque forem um sal sem sódio, não conseguem salgar e não prestam para mais nada. Irmãos, são palavras de Jesus. Ele disse que um sal que não salga, não presta. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. A luz no tempo de Jesus era providenciada essencialmente por pequenas lâmpadas de azeite. A luz que elas davam não era muito forte, mas iluminava um cômodo, sobretudo se colocado na posição certa. Mais uma vez, os irmãos que alguma vez tiveram a necessidade de utilizar esse tipo de luz sabem. Se o irmão estiver num quarto completamente escuro e acender uma vela, ela vai ser útil. Se o irmão deixar esta vela no chão, a sua utilidade existe, mas é um pouco limitada. Se o irmão a puser em cima de uma cadeira, melhora um bocadinho. Se o irmão a puser em cima da mesa, melhor ainda. Mas se o irmão tiver algum local elevado no quarto onde possa colocar esta velinha,
eu lhe garanto que vai fazer um efeito enorme. Porque ao ser colocada no alto, ela ilumina tudo. E nós tivemos esta experiência ao viver numa região onde não havia eletricidade e ao descobrir o quanto este texto era verdadeiro, porque até então nunca tinha percebido 100%, irmão, sempre vivia com eletricidade. Mas mesmo nós que temos eletricidade e temos lâmpadas em casa, os irmãos sabem que as lâmpadas, pelo menos penso eu, que as lâmpadas lá na sua casa não são colocadas no chão, pois não? Lâmpadas no chão, que eu sei, são as dos aviões, não é? Diz que é para poder iluminar o caminho de saída. As lâmpadas são colocadas em ponto alto, justamente para poder iluminar. E era isto que Jesus estava a transmitir aos seus discípulos. Posição estratégica para poder iluminar, caráter diferente para poder influenciar. E as figuras que nos ajudam a ter uma boa imagem da influência do cristão começam por nos dar uma visão do mundo aonde este cristão está. Se o cristão precisa ser sal, é porque o mundo está em degradação rápida. Vou dizer outra vez aos irmãos, o sal no tempo de Jesus era usado essencialmente para salgar no sentido da preservação. E era necessário que eles fossem sal, porque o mundo em que viviam estava em decomposição. Estava a apodrecer. É uma imagem desagradável, mas era verdade. Quando nós lemos a respeito da cultura em que a igreja primitiva viveu, nós lemos a respeito de uma cultura podre. A família estava a ser destruída. Mesmo na Roma, que dominava o mundo de então, que tinha tido no seu tempo republicano um respeito muito grande pela família. Vivemos na Roma imperial em que a família foi perdendo cada vez mais a sua importância. O casamento deixou de ter qualquer valor. Os cultos pagãos sensuais que aprovavam todo o tipo de licenciosidade tinham-se propagado por todo o império. Os valores familiares tinham-se perdido. As mulheres não tinham qualquer importância, as crianças não tinham qualquer valor. Era uma sociedade que estava a apodrecer. A religião superficial e legalista dos fariseus na terra de Jesus não tinha ajudado a mudar nada. Nós lemos que mesmo entre os judeus o divórcio tinha se tornado uma banalidade. Jesus tinha dito a eles que a sua religiosidade era só superficial quando disse a eles que eles eram sepulcros caiados. Era um mundo em degradação. Era um mundo no escuro. As trevas tomavam conta do mundo. A escravidão era a norma por todo o lado. Em Roma, dizem os historiadores da época, que havia 4, 5 escravos por cada homem livre. Isto era algo considerado perfeitamente normal. As crianças, quando nasciam, podiam ser aceitas ou não pelos pais, e eliminar as crianças depois de nascidas, o aborto então era uma brincadeira, mas mesmo depois de nascidas, o infanticídio era algo que não tinha qualquer punição. Um pai tinha todo o direito de matar um filho porque não gostou da cara com que nasceu, porque achou que não tinha o perfil exato que ele gostava. Podia eliminar o seu filho sem qualquer problema. Uma pequena elite vivia num luxo difícil de imaginar até nos nossos tempos. Multidões e multidões na miséria. A diversão número 1 do império era assistir gente a matar-se dentro de arenas, que hoje são os nossos estádios. A vida tinha muito pouco valor. Era um mundo em trevas, irmãos. É nesta realidade que Jesus diz aos seus discípulos: vocês têm que preservar, vocês têm que brilhar. E estas figuras, irmãos, ajudam-nos a entender algumas coisas. Primeiro, sempre serão poucos. O sal e a luz são sempre minoria no ambiente em que estão. Imagine uma sala totalmente no escuro. As trevas ocupam 100% do espaço. Mas uma velhinha que pode ocupar apenas 0,5% do espaço daquela sala vai iluminar tudo, mas vai ser sempre a minoria. O irmão já viu a quantidade de sal que põe num prato? Já viu? Pode ter um prato cheio de comida, não é? Não sei quantas gramas o irmão vai comer, não vou aqui insinuar nada para ninguém, nem citar nomes. Eu sei que há irmãos que comem mais gramas do que outros na sua refeição. Mas imagina aquele prato cheio, não é? A transbordar, aquele pratão de comida na sua frente. Qual é a quantidade de sal que precisa para pôr ali? Para salgar aquele prato? É uma quantidade ínfima, não é? Pega com 2 dedinhos assim um bocadinho e põe assim por cima. A gente quase que nem consegue ver o salzinho a cair e chega. É a minoria. Nós vamos ser sempre a minoria, irmãos. Não nos enganemos.
O Senhor nunca escondeu que a igreja ia ser sempre um número pequeno. Ele disse, para entrar, a porta era estreita e o caminho apertado. E não são muitos. Mas também nesta figura, o Senhor deixou claro que era diferente. A luz é essencialmente diferente das trevas, assim como o sol é essencialmente diferente do meio em que está. A igreja do Senhor, apesar de ser pequena, sempre precisa ser diferente. E aqui está o aspecto verdadeiro daquilo que é a santidade na Bíblia. Santidade não é nos encostarmos num cantinho achando que somos melhores que os outros de mãos postas, muito quietinhos. Não, não é isto. É ser diferentes, ativos, mas diferentes. Vivendo, mas diferentes. Com princípios, com valores, com a forma de pensar diferente. E por causa disto, mesmo sendo poucos, a diferença seria tão marcante que iríamos ter influência. E o que é que vemos na Igreja de Jesus hoje? Somos sal. Somos luz. Somos a minoria. Quanto a isto não há dúvida nenhuma. Nesse ponto o Evangelho não é diferente para nós em Portugal do que em outros lugares. Mas a pergunta é, temos feito a diferença? Somos realmente notados? Evidentemente, irmãos, que aquilo que vou dizer agora diz respeito à nossa denominação. Não é o mais importante. Nós somos seguidores de Jesus. Em terceiro ou quarto lugar, seremos batistas. Somos batistas por convicção. Espero eu, dos irmãos. Eu sou por convicção. Mas, irmãos, os batistas em Portugal estão aqui há mais de 100 anos. E se perguntarmos a uma pessoa comum na rua, olha, você sabe quem são os batistas? É melhor não perguntar. É melhor não perguntar. É melhor não sair a perguntar. Então vamos abrir o leque. Então não podemos ser só nós. Vamos ser todos os evangélicos. Já somos mais. E estamos em Portugal há mais de 130 anos. Se o irmão sair na rua e perguntar às pessoas, sabe o que é um evangélico? Eu às vezes tenho alguns doentes meus que depois de um tempo, já sabendo quem eu sou, etc. e tal, perguntam-me então sobre os evangelistas. Então como é que são os evangelistas? Há muita diferença entre os evangelistas e os católicos, eu digo, os evangélicos. É isso. É a expressão que a gente ouve, irmãos, é isso. E a minha pergunta é esta, irmãos, depois de tanto tempo, qual é o impacto que nós temos tido? Atenção, minoria, diferente, mas influente. Nós podemos dizer que há algumas formas principais de se viver o cristianismo no mundo. E eu vou sugerir aos irmãos que existem 3 formas principais pelas quais hoje se vive o cristianismo no mundo. E uma delas é a condenação. Parece que boa parte dos cristãos compreenderam a corrupção do mundo. Entenderam o pecado, entenderam a maldade e perceberam que precisam ser santos, precisam ser diferentes, mas levaram esta mensagem e este entendimento a uma posição que olha o pecado, a corrupção e a maldade do mundo com horror e consequente isolamento. Que horrível, isto é tão mau. Não queremos ter nada a ver com isto. Olham a maldade e as trevas se arrepiam. E é claro que, procurando se distinguir do mal e ser diferentes dele, na verdade se fecham a qualquer tipo de convívio. E são caracterizados pelo apontar do dedo, pelo criticar, pelo condenar. Numa atitude de superioridade, este segmento do cristianismo vive em isolamento, não quer qualquer tipo de contaminação com o mundo, se ressente de qualquer tipo de aproximação, prefere que o mundo fique lá longe, não queremos ter nada a ver com eles. A mensagem central dessa igreja seria: afastem-se, fiquem com o vosso pecado e nos deixem desfrutar as bênçãos da pureza, da nossa santidade. Mas, irmãos, será que é isto que é ser sal? Será que é isto que é ser luz? Salgar fora do prato? Iluminar longe das trevas? Nós não fomos salvos, irmãos, para brilhar dentro da igreja. Quero que os irmãos compreendam isto. Por favor, não me interpretem mal. Evidentemente que aqui, juntos, nós podemos juntar as nossas luzes e nos alegrarmos uns aos outros com isto. E precisamos disto, como acabamos de falar há pouco, para podermos adorar e louvar ao Senhor e sentir a sua presença entre nós. Mas, irmãos, o brilho do crente não é para se manifestar aqui.
Aqui, em princípio, ele não vai fazer muita diferença. Se você tiver 100 velas acesas e acender mais uma, não vai fazer uma grande diferença em termos de luz. Nós fomos chamados para brilhar, irmãos. É no meio das trevas, é lá que se vai notar a diferença. Como foi que Jesus, o nosso mestre e exemplo maior, o nosso Salvador, foi conhecido amigo dos pecadores? Irmãos, foi isto que ele foi chamado. Eu fico com a impressão que, por vezes, em alguns contextos do cristianismo moderno, as pessoas ficariam horrorizadas com Jesus. Ele foi naquele sítio. Imagina, que coisa. O que é que ele foi lá fazer? Sentou, estava na casa de fulano. Não é possível. Irmãos, era o que aconteceu com a vida de Jesus. Ele escandalizou a multidão. Quando ele mandou Zaqueu descer da árvore, disse: eu vou ficar na tua casa. Estavam ali uma série de líderes religiosos de Jericó a discutir entre si. Lá os irmãos vão dizer, lá está o pastor Joé a inventar e a imaginar. Os irmãos, deixem a minha imaginação. Ela não creio que esteja aqui errada, nem seja pecaminosa. Nós temos pastores presentes que, se for o caso, depois vão-me corrigir. Mas eu imagino os líderes religiosos de Jericó ali à volta, na expectativa. Não, vai ficar na minha casa. Não, o chefe da maior sinagoga da cidade sou eu. É na minha casa que ele vai ficar. Não, desculpa lá. Não. O líder dos escribas na cidade sou eu. É claro que ele vai ficar na minha casa. E no meio desta discussão, Jesus diz ao cobrador de impostos, mor, o chefe dos cobradores de impostos, conhecido como ladrão, corrupto. Zaqueu. E Jesus o faz publicamente, ele não faz às escondidas, ele não manda recado por ninguém. No meio de toda aquela gente, ele diz: Zaqueu, desce daí, eu vou ficar na tua casa hoje. É na tua casa que eu quero ficar. Irmãos, foi escândalo. Mas Jesus respondeu àqueles que o acusaram, dizendo: os que estão sãos não precisam de médico. Não precisam de médico. Já usei esta imagem com os irmãos, mas vou repetir porque ela nos ajuda a compreender esta verdade. É o doente que entra no meu consultório e eu fico zangado com ele. Então você vem tossir aqui para dentro. Tenha santa paciência. Vai tossir para o outro lado, vem tossir aqui para cima de mim. Vai-me conspurcar e ainda vou ficar constipado. Irmãos, o lugar de tossir é no consultório. Que é para o médico poder ouvir e poder ver e poder ajudar e poder tratar. Nós fomos chamados a manter a santidade e a diferença de andar com Jesus para ter influência no mundo em que vivemos. Mas há um outro segmento do cristianismo, grande e a crescer. E esta parte que vai crescendo cada vez mais no cristianismo tem optado por uma outra posição, uma outra alternativa. É a alternativa do relativismo. Nessa posição, a fé é vista como algo estritamente privado. O cristão entende, aceitando a pressão do mundo moderno, o mundo em que nós vivemos, da sociedade ocidental, que cada um deve definir a sua própria verdade. Isto é assim, você crê no que você quer, eu creio naquilo que eu quero, e vamos entrar em acordo. Ninguém incomoda o outro com a sua fé. Eu não te incomodo com a minha, tu não me incomodas com a tua, e nós ficamos numa boa. O mundo diz que não se deve falar da fé em público. Não é educado, não é polido, causa embaraço. E há um segmento do cristianismo que concorda com isto. Uma atitude confortável, talvez, conformista, certamente, em que não há necessidade de se apresentar Jesus e nem defender a fé. Em que o cristão é uma espécie de agente secreto de Deus. É capaz de passar anos num local convivendo com as pessoas sem que elas saibam que ele é cristão. Ele não condena o mundo. Não, ele não aponta o dedo, mas também não faz diferença nenhuma. Irmãos, como é que nós vamos ser sal e vamos ser luz assim? Que diferença faremos no mundo? Como vamos preservar a sociedade? Como vamos iluminar as trevas? Se nós não tivermos da parte do Senhor a ousadia e a coragem de mostrar não apenas nas nossas vidas, mas através das oportunidades que nós temos, das palavras que nós podemos ter, quem somos? O que aqui fazemos? Qual é o propósito? Se realmente Jesus é, como nós dizemos, o único Salvador. A alternativa, irmãos, a esta posição é aquela dos cristãos que entendem que a sua fé não é apenas mais uma verdade. Jesus não era só um grande mestre. Ele não foi um grande filósofo. Ele não foi um grande professor. Irmãos, eu não aceito essa posição. Porque ninguém que fosse um grande mestre e um grande filósofo diria coisas como Jesus disse, por exemplo: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a verdade.
Ele não disse que a conhecia, irmãos, nem que podia indicar onde ela estava. Ele se afirmou categoricamente: eu sou a verdade. Verdade é uma só, é uma pessoa, sou eu, estou aqui. Irmãos, isto não pode ser dito por alguém que é um grande mestre. Ou é quem é, ou então não sabe o que está a dizer. E quando nós entendemos quem é este Senhor, que Ele é o único Salvador, sem Ele não há salvação. A única possibilidade das pessoas voltarem a andar com Deus é em compreenderem quem Jesus é e o que Ele fez por nós. Quando nós entendemos isto, irmãos, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de compartilhar a diferença que Ele fez em nós. Nós não podemos deixar de dizer às pessoas que esta é a forma de encontrarem aquilo que estão a buscar nos lugares errados. Esta forma de viver a vida cristã terá que ser dinâmica. É claro que ela é progressiva. Nós vamos crescendo na fé, vamos crescendo no entendimento, vamos crescendo no amadurecimento e permitindo a ação do Espírito Santo, nós levamos a nossa fé dentro daquilo que é a nossa oportunidade, o local em que nós estamos, a realidade em que vivemos, os dons e os talentos que Ele nos dá, o caráter, trabalhado pelo Espírito, influenciando a sociedade em que estamos. Precisamos, irmãos, entender que o cristianismo se vive com a escolha do modelo de vida correto. A cultura em que nós vivemos ensina a viver um modelo de vida gerencial, em que a pergunta principal das pessoas é: o que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho com isso? Qual é a minha vantagem nesta história? Antes de tomar as suas decisões, antes de fazerem os seus apelos, antes de decidirem os seus caminhos, a pergunta principal é esta: qual é a minha vantagem nesta história toda? O modelo de vida que Jesus nos ensinou não é este, irmãos. Ele disse: de que serve ganhar o mundo inteiro? Teve muito benefício. Perdeu a alma. Perdeu o mais importante. O modelo de vida que Jesus nos ensinou foi um modelo solidário, foi um modelo de serviço, em que as perguntas principais são: como é que isto vai trazer glória ao Senhor? Como é que isto vai abençoar aquele que está à minha volta? É por aí que eu tomo as minhas decisões. É um modelo que exclui o anterior. O apóstolo Paulo dizia, a certa altura, na carta às igrejas da Galácia: eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. Não sou eu mais que vivo. É Cristo que vive em mim. Eu vivo o modelo de vida que Ele ensinou e exemplificou na sua própria vida. A vida que eu agora vivo na carne, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se Jesus não voltar, e eu digo, irmãos, como a palavra nos ensina: Maranata, vem Senhor Jesus. Eu oro, eu sonho, porque fui criado num lar em que isto era vivido intensamente. Eu sonho com a volta de Jesus. Eu tenho a expectativa de estar aqui para ver o Senhor descendo das nuvens, com poder e grande glória. Eu vivo para isto, irmãos, eu tenho esta expectativa. Mas o dia e a hora ninguém sabe. E se Ele não voltar, o que é que vão se lembrar de nós? Que marca a nossa geração vai deixar em Portugal? Condenar o nosso país e a nossa gente, falar mal da nossa sociedade, do mal que a corrompe, fugir para uma vida sossegada de contemplação e medo, não faz a diferença, irmãos. Isolarmos-nos, deixando que as pessoas escolham o seu caminho, sem terem a oportunidade de ouvir que a opção, a única que salva, é Jesus, não é aquilo que nos foi dado a fazer. Nós somos sal, somos luz. Que o nosso sal salgue, que a nossa luz brilhe, que Jesus seja honrado nas nossas vidas e que Deus seja glorificado no nosso viver.